Segue. Olha, o governo americano confirmou que 9 cidadãos do país morreram depois dos ataques terroristas do Hamas no sábado. O governo britânico também divulgou novas informações. Uma fonte do Reino Unido disse à BBC do governo, né? Disse à BBC que mais de 10 cidadãos do país morreram ou estão desaparecidos. Lembrando que no Brasil temos o saldo de uma pessoa ferida, o Rafael Zimmermann, que mais cedo conversou conosco, e 3 desaparecidos, mas certamente muitos brasileiros moram em áreas palestinas e estão tendo muita dificuldade de entrar em contato com as representações brasileiras. Está em contato conosco o Pedro Costa Júnior, que é cientista político e professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e da FACAMP. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para o senhor. Satisfação, Barão, falar contigo, com a Carla, com a Sheila, com toda a equipe. Só corrigir, o Barão é nosso correspondente nos Estados Unidos. Aqui estamos... Ô, Megali, desculpa, não é verdade. Você é meu conterrâneo aqui do sul de Minas Gerais, perdão. Esse erro é mais comum do que o senhor pensa, professor, não se preocupa. Começando, professor, qual é o tamanho? Já vou partir logo para a pergunta mais abrangente. Qual é o tamanho do que a gente está vendo agora? Quando a gente leva em conta as relações tensas, históricas entre palestinos e israelenses, quando a gente leva em conta o atual contexto em que já há uma guerra, a primeira na Europa em muitas décadas, acontecendo neste instante. Como é que esse conflito se encaixa no atual mapa geopolítico? Perfeito, essa é a pergunta mais importante, Megali. Você que é de ouro fino, né? Essa é a pergunta mais importante porque é um conflito global. Esse conflito, com seus desdobramentos locais, obviamente, ele só pode ser entendido num desdobramento daquilo que o Brzezinski chama de o grande tabuleiro global. Então, como ele se insere, né? O que nós estamos vendo no mapa global? Nós estamos vendo, Megali, um acirramento das grandes tensões globais de disputa pelo poder. E neste redesenho da luta pelo poder global é que esse conflito se insere. Então, aí nós temos uma peça fundamental, que é a Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita é uma peça fundamental aí? Primeiro que a Arábia Saudita é a capital sunita do mundo, né? Digamos, é a Meca sunita do mundo, de um país islâmico, de corte sunita, onde mais ou menos 85% da população sunita é representada, né? A cidade do profeta Maomé, onde está Meca, e a Arábia Saudita estava prestes a fazer um acordo com Israel para que ela reconhecesse o Estado de Israel como um Estado soberano. Algo que não acontece, nunca aconteceu na história, desde 1948, desde a fundação do Estado de Israel, ou se quiser, nunca aconteceu nos últimos 2000 anos. Então, esse acordo foi costurado no governo Trump e deu prosseguimento no governo Biden. E, do ponto de vista global, esse acordo ele iria ser uma pá de cal na luta dos palestinos para poder, que são sunitas também, para poder reivindicar as suas lutas contra Israel. Ao mesmo tempo, nesse mapa global, nós teríamos um certo desequilíbrio de poder regional. Por quê? Porque é entre os Estados Unidos. Estão costurando esse acordo. Porque os Estados Unidos têm como Israel o seu aliado incondicional, o seu aliado principal na região, mas também a Arábia Saudita, que andou se afastando dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, ao costurar esse acordo, nós viríamos, né, um eixo de segurança que envolveria Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. Isso seria um eixo de isolamento de segurança. Iria desequilibrar o acordo de confiança. Agora, esse acordo só vem, e ele só dá prosseguimento, e ele só se consolida por causa de um outro avanço ou contra-avanço global na região, que é a China. Então, nós temos uma disputa pelo poder global hoje, que é entre Estados Unidos e China, que incide diretamente no que está acontecendo agora. Porque a China, há poucos meses atrás, patrocinou um acordo de paz na região.
inédito, inesperável, e que pegou a diplomacia global toda de surpresa, que foi o acordo de paz entre a própria Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita, com países com rivalidades históricas, e que são as duas potências regionais. Nós temos duas, tirando Israel, nós temos duas grandes potências regionais no Oriente Médio, a Arábia Saudita e Irã, que têm disputas viscerais entre si, cuja uma é a expressão máxima do sunismo e a outra é a expressão máxima dos xiitas. E, como digamos assim, do nada, né? Claro que não é do nada, mas a China costurou um acordo com aperto de mão entre os líderes da Arábia Saudita e os líderes do Irã. Isso provocou uma repercussão global. E mais do que isso, Barão, pouco tempo depois, agora na última expansão, na última reunião dos BRICS, onde os BRICS foram expandidos, foram para os BRICS+, os BRICS Plus, ou BRICS 11, como queira, tanto a Arábia Saudita como o Irã se colocaram juntos. Então, o eixo Estados Unidos, digamos, OTAN, Europa Ocidental, Israel, viram isso com muito temor. Então, também há uma resposta neste sentido. Quer dizer, a Arábia Saudita e Irã podendo desequilibrar as forças. E aí, para fechar, nós temos o Hamas. O Hamas ficou muito perturbado, né, do ponto de vista deles mesmos, das lutas deles, dos interesses deles. Por quê? Se a Arábia Saudita reconhece o Estado de Israel como um Estado soberano, que é o acordo patrocinado pelo Trump e continuado pelo o Biden, ela reconhece, digamos, o chamado, né, as chamadas lutas do Hamas como lutas inválidas. Então, o Hamas, diante desse horizonte, partiu por tudo ou nada. E agora, Barão, agora a retaliação de Israel vai ser um massacre, vai ser brutal. Por quê? Porque o Oriente Médio é um lugar que você tem que demonstrar força. Você não sobrevive no Oriente Médio sem o uso da força. E a batalha vai escalonar. E um último elemento é que nós ainda temos a guerra na Ucrânia. Então, os Estados Unidos entram em mais uma tensão, porque eles estão por trás da guerra da Ucrânia, é a chamada proxy war, guerra por procuração, cada vez com mais dificuldade de mandar dinheiros e armas para financiar a guerra na Ucrânia. Ou seja, Zelensky começa a ficar desesperado com essa guerra agora, porque ele começa a sentir cada vez mais forte a síndrome do abandono, porque os Estados Unidos entram forte. Você vê aí, você acabou de noticiar soldados americanos abatidos, e os Estados Unidos têm como prioridade Israel. Então ele começa a entrar nessa guerra que não tem previsão de acabar tão cedo. Agora, professor, pela análise que o senhor faz, muito completa, envolvendo todos os países que são personagens, né, nesse contexto de hoje, fica claro, primeiro, que esse ataque promovido pelo Hamas foi planejado, foi pensado, né, tanto que surpreendeu as forças de inteligência e os serviços de inteligência de Israel, mas da maneira como se deu também. E ele se trata, portanto, de um recado para a Arábia Saudita, por exemplo, olha o que nós faremos. E mais do que um recado para a Arábia Saudita, é contando com essa contraofensiva israelense que, a depender do poderio utilizado, o que tem a gente sabe, o utilizado pode ser um massacre da população palestina, e isso resultaria em reações muito, muito negativas para Israel e seus aliados. São esses os recados, ou seja, o Hamas fazendo a população de refém, a população palestina, e colocando a população palestina, a vida dessas pessoas, nesse jogo, no meio desse jogo, ó. Venham, massacrem, e quem sabe assim a gente consiga voltar atrás nesse acordo que vinha sendo costurado entre Israel e Arábia Saudita? É isso, Sheila. Você desenhou bem o cenário, né? O prognóstico é esse. Ele é praticamente inexorável, né? Porque, do ponto de vista geopolítico, os países, para sobreviverem no Oriente Médio, eles têm uma escolha. É a escolha da demonstração de força, e de força irrefutável, quer dizer, a força brutal. É disso que se trata. Então, ao sofrer um ataque, os países do Oriente Médio, eles são impelidos a devolver esse ataque de uma maneira contundente. Eles não podem demonstrar fraqueza. Esta é a geografia do local, é a geopolítica do local.
E aí, lamentavelmente, né, nós temos a barbárie no sentido de que civis, é, jovens, senhores, senhoras, né, velhos, todos eles são atingidos com maior ou menor grau, vai depender da intensidade dos ataques, e esse ataque, tudo que nós temos visto aí, que chega tanto de Israel como do mundo árabe, vai ser um ataque, quer dizer, a cavalaria vai marchar. Né? E a cavalaria, claro, dessa vez são tanques, né? A cavalaria numa expressão militar. Mas ela vai marchar, e ela vai marchar de maneira contundente. Com o agravante que esse governo atual do Estado de Israel, o governo do Netanyahu, o Bibi, é um governo que é um governo considerado lá dentro de Israel, que vem sofrendo muitas críticas pela própria população de Israel. É um governo digamos, ultradireitista, né, no sentido de ser implacável nesse tipo de questão, o que implica diretamente, né, isso que é o importante, é que essa retaliação pode provocar, ou já está assinalado aí, na morte de civis. E na morte de civis, que envolve, mais uma vez, né, civis, que envolve crianças, que envolve idosos, de todas as matizes. E aí, nós temos um papel importante agora, que é um papel importante que pode não ter, quer dizer, ele tem alguma relevância, né, que é o papel do Brasil. Por que o papel do Brasil é importante, Sheila? Porque o Brasil, nesse momento, é o atual presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós somos membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, é, digamos, o responsável por negociar a paz e a guerra no mundo. Então, aquele, digamos, protagonismo, né, que o Brasil tem buscado nas relações internacionais, mais uma vez cai no nosso colo. Então, o Brasil já marcou uma reunião, essa reunião aconteceu ontem, foi a primeira reunião. Isso não vai se resolver rápido, essa guerra tende a se estender e ela tende a se intensificar nos próximos dias, mas é importante que o Brasil e a diplomacia brasileira reajam rápido, tenham cuidados agora nos termos diplomáticos, que os termos diplomáticos possam passar, né, dos dois lados, não sejam termos comprometedores, e que sejam termos assertivos. É um desafio monumental. Isso não é fácil de fazer. Você tem que ter termos que sejam adequados, que possam dialogar com os dois lados e que, ao mesmo tempo, sejam assertivos no sentido da resolução do conflito. Agora, são interesses muito distintos, porque nós temos 5 membros permanentes com interesses distintos na região. Né? De um lado, você tem a China e a Rússia, e do outro lado você tem 3 membros ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra e França. Então é uma tarefa hercúlea, mas de qualquer maneira passa pela liderança do Brasil. E aí, para dar um pouco de esperança, né, nós temos que lembrar que a presidência do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando da formulação do Estado de Israel, era de um diplomata brasileiro, um gigante diplomata brasileiro, que foi Oswaldo Aranha, em 1947, 48 nasce o Estado de Israel, e que se não fosse a presidência de Oswaldo Aranha, que foi ministro do Getúlio, aliás, naquele momento, Getúlio Vargas, o Estado de Israel não teria nascido. Né? Oswaldo Aranha, que tem rua em Tel Aviv, praça em Jerusalém, tem museu em Israel em homenagem a ele, porque os países árabes votariam contra o Estado de Israel. Então, Oswaldo Aranha, ele adia 3 dias a votação, passa por um processo de convencimento, então, 3 dias depois, ele vota, e aí o Estado de Israel é aprovado. Então, mais uma vez, aí, espero que os nossos diplomatas possam reler a biografia de Oswaldo Aranha, para que nós possamos ter uma certa influência aí nessas negociações de paz. Bem, esse contexto, como o senhor está dizendo, né, professor, coincidiu estourar esse conflito todo com o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, na presidência simbólica também do G20, né? Foi agora, enfim, recentemente que o Brasil assumiu essa presidência simbólica, depois de 4 anos em que a política externa brasileira foi extremamente contestada.
né? E a gente tem o presidente Lula sempre reivindicando uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O senhor, professor, está colocando aí as peças, né, e distribuindo para onde é que cada um desses países está indo. Pode ser um momento chave para o Brasil também nessa reivindicação da cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? Carla, me parece, né? Porque é aquela coisa que o Maquiavel chama de fortuna, né? O Brasil tem pedido esse certo protagonismo, e aí tem que tomar cuidado com o que pede, né? Porque de repente acontece. E neste momento, o protagonismo veio até o Brasil. O protagonismo veio até o Brasil porque independia do Brasil, né? A questão da presidência da ONU, ou do secretário, ou enfim, do Conselho de Segurança da ONU, ele é uma questão rotativa, cai no Brasil, e assim que o Brasil assume, praticamente no mesmo instante, né, na aurora, na primeira hora, estoura um conflito dessa magnitude. Né? E aí é importante dizer que o Brasil, a tradição diplomática do Itamaraty, que é uma tradição centenária, né, que vem desde Barão do Rio Branco, e passa por esses grandes diplomatas, Oswaldo Aranha, Santiago Dantas, e avança, é uma tradição sempre de mediador, é uma tradição de conciliador. O Brasil é um país amigo dos povos, é um país que não toma partido, é um país que respeita a autodeterminação dos povos, a soberania dos povos, e que tem essa construção de uma imagem, né, com raros períodos de exceção, salvos períodos de exceção, de que constrói o diálogo e a diplomacia e consegue fazer isso com êxito. Consegue fazer isso com um êxito reconhecido globalmente. Agora, nós estamos lidando com um problema complexo, um problema difícil. Essa guerra não vai acabar hoje, ela não vai acabar amanhã, e ela não vai acabar agora. Ela não vai acabar agora, por quê? Pelos elementos que a gente disse aqui, e eu vou voltar a insistir. Porque no Oriente Médio, a luta lá é milenar. É milenar. Ela precede o próprio conceito de sistema internacional. O sistema internacional nasce em Westfália, nasce em meados do século XVII, a paz de Westfália, depois da Guerra dos 30 Anos. As lutas no mundo árabe, elas estão lá no Velho Testamento, se você quiser. Elas estão em Tucídides, se você quiser. Elas remontam um período histórico milenar. E a única maneira de sobreviver naquele território, do ponto de vista histórico, é pela imposição da força, é pela não demonstração da fraqueza. Israel vai responder, já começou a responder, vai responder forte e vai responder apoiado pelos Estados Unidos. Esse é um fato. Agora, outro fato é como o Hamas vai resistir. Porque o ataque do Hamas, ele chama a atenção. Quer dizer, os especialistas em Oriente Médio se dizem surpreendidos. Se dizem surpreendidos porque o Hamas, ele chega de uma maneira muito fácil às fronteiras de Israel. Porque o serviço de Israel, o serviço secreto de Israel, é o serviço secreto mais considerado a inteligência israel mais sofisticada do mundo. Acima de qualquer uma. E os sujeitos entraram lá de paraglider. Eles entraram de uma maneira muito fácil. Eles entraram por terra. Então pegaram de surpresa. Então aí tem duas questões de fundo, né, que também precisam ser declaradas. Por que eles entraram tão fácil? Quem está por trás do Hamas? Há alguém por trás do Hamas? Porque o Hamas entrou com muita facilidade e com armamentos sofisticados. Uhum. Quem estaria por trás do Hamas? E segundo, por que a inteligência de Israel foi tão facilmente surpreendida? Então, essas questões são questões muito poderosas que vão se desenrolar. Então, à medida da complicação e das complicações e das sofisticações desse conflito, o Brasil tem um papel. Mas é preciso entender que o conflito é muito complexo, envolve muitas variáveis, como a gente disse na primeira questão aqui, envolvem potências globais, os Estados Unidos estão envolvidos nisso de alguma maneira, a Rússia está envolvida, a China está envolvida em outras dimensões, e aí o Brasil ele tem um papel agora que, digamos, o destino lhe coube. Professor,
E uma possível eventual entrada do Hezbollah no Líbano, ali pelo norte de Israel, o que isso representaria para esse conflito? Essa cogitação, ela está passando o tempo todo, Sheila, porque o Hezbollah, apesar que deixa eu só fazer uma ressalva, né? O Hezbollah, ele é de um grupo análogo ao Hamas. O Hamas é de um grupo sunita. E o Hamas é diretamente ligado à Arábia Saudita. Ele recebe, enfim, supostamente, né? Ele recebe apoio financeiro, principalmente da Arábia Saudita. Então, até por isso, esse ato do Hamas é considerado um ato de desespero. Porque diante do acordo Arábia Saudita-Israel, patrocinado pelos Estados Unidos, que começa no governo Trump e continua no governo Biden, esse acordo deixaria o Hamas completamente vendido. Porque o reconhecimento do Estado de Israel enquanto Estado soberano colocaria o Hamas de escanteio. Então, por isso esse ataque agora é um ataque de desespero do Hamas. Então, o Hamas, assim como a Arábia Saudita, são, digamos, atores globais de corte sunita. O Hezbollah já é uma organização xiita e tem diálogo, por exemplo, com o Irã. Ele recebe apoio do Irã. E o Hezbollah, que está no Líbano, ele hoje tem uma luta muito forte, empreendida, contra os avanços do Estado Islâmico na região. Então vamos lembrar que o Estado Islâmico existe, ele não é mais o que ele foi, mas ele ainda existe, ele ainda tem a sua força, e o que segura o Estado Islâmico e a invasão do Estado Islâmico naquela região em que o Hezbollah está colocado, ali no Líbano, é exatamente o Hezbollah. Agora, o Hezbollah, ele é solidário à causa palestina. Então, só que o Hezbollah não se manifestou até agora. Ele está quieto, não é? Mas há digamos, uma expectativa de que ele pode entrar nessa guerra e que também, digamos, bagunçaria o cenário e estaria por trás, né, da chamada... diante do ataque do exército de Israel, provocaria uma contraofensiva. E aí que ligaria não só o Hezbollah, mas ligaria, de certa maneira, o Irã, que atua por trás do Hezbollah pelo fornecimento de armas, de treinamento e coisas do tipo. Professor Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, da FACAMP também. Se deixar, a gente fica aqui, mais 2 horas tratando disso, então certamente voltaremos a conversar em outros momentos da nossa programação, agradecendo desde já demais aqui a aula, né? A gente precisa nesse momento e ajuda muito o nosso ouvinte a entender todos os aspectos envolvidos na complexidade desse cenário no Oriente Médio. Obrigada pela entrevista, professor, e até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Carla. Obrigado, Megali. Abraço, professor. Obrigada, bom dia.